Olá pessoal! Foi a caixa robótica que se tornou o obstáculo para o Focus. O robô poderia começar a ser obstinado e caprichoso já em 5.000 km e, após uma corrida de 30.000 km, cada segundo proprietário de carro pequeno percebia que algo estava errado com o Power Shift. Isso se manifestou mais claramente nos engarrafamentos. O robô começou a chutar e se contorcer, escolhendo freneticamente entre a primeira e a segunda marcha e, às vezes, sem motivo, o carro avançou repentinamente e imediatamente parou abruptamente, muitas vezes criando uma situação de emergência. Além disso, dependendo do mau funcionamento, os sintomas da doença também variavam. Solavancos nas filas de carros, via de regra, significavam desgaste do conjunto de embreagem, e hesitações e solavancos inesperados durante a condução eram provavelmente causados por falhas ou mau funcionamento do controle de transmissão unidade, o chamado módulo TCM. Frequentemente, ambas as falhas encantaram os proprietários do Focus ao mesmo tempo. Somente em 2015 foi realizada uma poderosa atualização que, segundo os desenvolvedores, praticamente eliminou o robô de suas doenças congênitas. O Ford Focus com transmissão manual também apresentou problemas. Não, a caixa de câmbio manual em si é confiável, as vedações do semi-eixo foram bombeadas, especialmente a correta. Dizem que durante a montagem na esteira, o manipulador robótico instalou a peça torta, causando a quebra do retentor de óleo. Portanto, não é surpreendente que com o tempo tenha começado a vazar óleo. O defeito de fabricação foi eliminado, não ocorre mais em carros anteriores a 2013. Quanto aos motores, os mais populares são, naturalmente, os motores de 1,6 litros com capacidade de 105 e 125 cavalos, a unidade básica de 85 cavalos é francamente fraca para um Focus. Os motores são geralmente confiáveis, embora existam algumas nuances. Nos primeiros carros, os 4 de 1,6 litros eram caracterizados por uma partida ruim e triplos, em marcha lenta. A Ford respondeu rapidamente ao problema, descobriu-se que os depósitos de carbono estavam se formando muito rapidamente na câmara de combustão, e atualizou o software do motor. O novo firmware deu um resultado positivo, pelo menos o número de reclamações com esse defeito diminuiu drasticamente. Todos os motores 1,6 litros são equipados com acionamento por correia dentada, que deve ser substituída a cada 120.000 km. No entanto, a correia dentada nem sempre sobrevive até o período especificado, por isso os técnicos de serviço aconselham trocá-la um pouco mais cedo, após 90,000 a 110,000 km. Ao ultrapassar, há uma grande probabilidade de cortar os dentes da correia e você terá que gastar dinheiro para consertar ou substituir o cabeçote. A propósito, no sistema de controle de tempo de válvula dos primeiros carros, os acoplamentos do deslocador de fase falharam devido à falta de óleo. Eles não aderiram a uma dieta tão rigorosa por vontade própria, o óleo estava saindo do sensor de cronometragem, que foi perdendo a estanqueidade com o tempo. Os engenheiros da empresa fizeram alterações no design desta unidade e nos carros posteriores a 2013 esse problema já foi resolvido. Mas os motores de 2 litros, diesel e gasolina provaram ser os melhores. Mas modificações nesses motores, principalmente os diesel, são extremamente raras no mercado secundário. E o EcoBoost de 1,5 litros ainda não causou problemas, aparentemente pelo fato de ter surgido na linha de unidades após a reestilização de 2015. Não há reclamações especiais sobre a suspensão, cujo design foi quase totalmente herdado do segundo Focus. Se o carro não for usado como coletor de buracos, e não correr precipitadamente pelos trilhos do bonde e pelas lombadas, o chassi não precisará de intervenção até 80,000 a 100,000 km. A essa altura, os suportes estabilizadores e as juntas esféricas dos braços dianteiros terão que ser trocados. As substituições dos rolamentos de apoio dos amortecedores dianteiros e dos amortecedores provavelmente serão programadas para coincidir com 150.000 km. Outra coisa boa é que as peças originais não são nada caras, e as não originais, de alta qualidade, são ainda mais baratas. Mas se sentir batidas na parte frontal do corpo, não se apresse em culpar as alavancas ou escoras. Esta é provavelmente a cremalheira da direção, que nos primeiros carros começou a fazer barulho após 10,000 a 20,000 km. Os funcionários reconheceram o caso como coberto pela garantia e a unidade geralmente era substituída gratuitamente. Mas a alegria dos proprietários não durou muito. Depois de algum tempo as novas ripas voltaram a fazer sons estranhos. Somente nos carros do ano modelo 2014 o mecanismo de direção tornou-se visivelmente mais durável. Também há comentários sobre o corpo.
Os proprietários reclamam de lacunas irregulares em partes do corpo. Em geral, um bom funileiro conserta essa desgraça em poucas horas, mas o fato permanece. Para ser justo, notamos que as cópias posteriores sofrem com isso em menor grau. O revestimento de tinta e verniz também não é durável. Mesmo galhos delicados de arbustos e pequenas pedras deixam lascas e arranhões visíveis no corpo do Focus. Obviamente, a culpa é da tinta ecológica à base de água. Embora devamos prestar homenagem, sob uma camada de tinta o metal não enferruja por muito tempo. Com frequência invejável, principalmente no inverno, o para-brisa aquecido racha e os faróis suam. Porém, a empresa já tratou dessas enfermidades. O vidro tornou-se mais resistente ao frio e são fornecidos mais tampões selados para as unidades dos faróis. Mas os amantes das soluções clássicas certamente apreciarão uma inovação como um capô que se abre pelo interior. Lembremos que nas duas primeiras gerações do best-seller a fechadura do capô ficava escondida sob o emblema da Ford e era aberta com a chave de ignição. Resumindo, podemos dizer que, apesar das suas deficiências, o Ford Focus II é uma excelente opção de compra devido à sua favorável combinação de preço e qualidade. Para minimizar problemas em operações futuras, aconselhamos escolher modificações com mecânica. E é mais lucrativo comprar carros após o restyling em 2015 mesmo que sejam mais caros, haverá uma ordem de grandeza menos problemas com eles. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.